Olá, meus amados. Hoje estarei compartilhando o último capítulo desta série, Lealdade. Então vamos à mensagem de hoje. O processo das etapas da deslealdade, parte 5, final. Sétima etapa, rebelião declarada. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Nesta etapa, o desleal aprofunda-se muito mais em sua deslealdade, sem analisar as graves consequências que lhe causarão proveniente da rebelião declarada. Na Bíblia vemos que algumas rebeliões são brandas. Nesta, geralmente o desleal declara uma narrativa que já conhecemos: eu te amo muito, mas te deixarei, e etc. Porém, outras rebeliões declaradas são agressivas, como podemos notar em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Lúcifer foi um desleal agressivo, que se transfigurou em um dragão, e na sua rebelião declarada, houve batalha no céu. Miguel e os anjos de Deus batalharam contra o dragão, e o dragão contra Miguel e os anjos do Senhor. Nesta etapa do processo da deslealdade, os rebeldes passam a lutar declaradamente contra a mais alta autoridade. Esta é uma luta em campo aberto, que só acontece devido ao apoio e à confiança que o rebelde desenvolveu nas pessoas ao longo dos anos. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A rebelião declarada de Lúcifer sucedeu com mais amplitude por causa do apoio que recebera de uma terça parte dos anjos. Assim, ele se rebelou e levou após si um terço dos anjos de Deus. Os desleais agressivos em sua rebelião declarada geralmente recebem o apoio de pessoas as quais ele enganou com suas palavras maliciosas. Já a rebelião declarada de Judas Iscariotes foi branda. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Mateus capítulo 26, versículos 47 e 48. Judas Iscariote, em sua rebelião declarada, foi a campo aberto e falou para os soldados prenderem Jesus após um sinal de um beijo. Logo, sua rebelião declarada aconteceu de forma branda contra a mais alta autoridade. Portanto, o desleal que continua na rebelião declarada passa para a etapa final do processo da deslealdade, a punição da morte. Oitava e última etapa, a punição da morte. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículos 8 e 9. Lúcifer, em sua contínua rebelião declarada, passou para a etapa final do processo da deslealdade, sendo punido com a morte eterna. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 8. Lúcifer foi punido com a morte eterna. Ele perdeu para sempre sua formosura, seu resplendor, sabedoria e o seu lugar nos céus. Este é o triste fim de Lúcifer, e será também de todos que rejeitarem a Cristo, não atentando para o perigo do processo da deslealdade que culmina com a punição da morte. Absalão também se rebelou declaradamente contra a mais alta autoridade, passando assim para a etapa final do processo da deslealdade, a punição da morte. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos
e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E feriram a Absalão e o mataram. 2 Samuel, capítulo 18, versículos 14 e 15. Absalão se rebelou declaradamente, querendo derrubar o rei Davi e usurpar o seu trono. Logo foi punido com a morte. Ele passou para a etapa final do processo da deslealdade. Portanto, perdeu para sempre a sua vida e o seu título de realeza como príncipe herdeiro do reino. Este foi o triste fim de Absalão. E por fim, o triste fim do desleal traidor Judas Iscariotes. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu bispado. Atos, capítulo 1, versículo 18 e 20. Judas, em sua contínua rebelião declarada contra Jesus, mesmo sendo branda, passou para a etapa final do processo da deslealdade, sendo punido com a morte. Portanto, ele perdeu seu bispado entre os primeiros apóstolos do Senhor e a sua própria salvação eterna. Este foi o triste fim de Judas Iscariotes. Se o desleal não se arrepender de sua rebelião declarada, certamente ele passará para a etapa final do processo da deslealdade, que resultará na punição da morte. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebelião é como feitiçaria, porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus porque ele busca a ajuda de outros espíritos. Da mesma maneira, o rebelde rejeita Deus porque na sua deslealdade não confia no Senhor e em sua palavra. A punição bíblica para a feitiçaria era a pena de morte. Hoje, a deslealdade tem provocado a morte física e espiritual de muitas pessoas. Deus não suporta a rebelião, seja ela em qualquer nível. Portanto, não se envolva em nenhum tipo de rebeldia. Pessoas que se envolvem em rebeliões geralmente não sabem o que estão fazendo e nem o perigo espiritual que estão correndo, pois a consequência da rebelião na Bíblia é a punição da morte. Portanto, os rebeldes, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Então, tenha muito cuidado com a sua vida espiritual, porque isso é muito sério. O desleal padecerá eterna perdição e será banido da presença do Senhor para sempre. Que Deus, em Cristo Jesus, tenha misericórdia e nos guarde do processo da deslealdade. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, graças te damos pela tua palavra. Ó Espírito Santo, tem misericórdia, livra-nos do espírito da rebelião declarada. Portanto, fortalece o teu povo, liberta os cativos, os oprimidos, restaura os abatidos, cura essa pessoa que está enferma, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.